Uma boa noite a todos vocês que estão chegando aqui. Nós vamos hoje, mais uma vez, conversar com vocês sobre esse seu sonho de morar nos Estados Unidos. O Conexão Imigrar é esse evento que te conecta com esse seu desejo, com esse seu projeto de sair do Brasil e morar legalmente nos Estados Unidos. E hoje o tema é GPS da imigração, recalculando a rota do seu sonho americano. Deixa eu adivinhar. Você quer morar nos Estados Unidos, mas não sabe qual o melhor caminho e isso te deixa empacado e sem direção. Seja por não saber qual o visto mais adequado, ou pela frustração de talvez já ter sido negado uma vez, seja pelo medo de não conseguir se recolocar no mercado de trabalho, ou simplesmente porque se sente perdendo tempo no Brasil, já que poderia estar usando todo o seu potencial nos Estados Unidos. É como quando pegamos uma estrada para uma viagem muito esperada. Se não soubermos para onde estamos indo, o destino será sempre um sonho distante. Mas e se você pudesse utilizar um GPS? Algo que lhe guiasse na direção correta a ser seguida, apontasse os trechos mais difíceis e os desvios estratégicos, sugerisse caminhos mais seguros e até mesmo te alertasse sobre os atalhos duvidosos. Isso te ajudaria? Quando falamos de imigração, você também pode usar um GPS que te direcione rumo ao sonho de se mudar para os Estados Unidos. E esse GPS se chama conhecimento. O conhecimento abre os nossos olhos para aquilo que antes não conseguíamos enxergar e é exatamente isso que pretendemos entregar para você hoje. Se você quer imigrar, mas se sente travado, sem saber qual o próximo passo a ser dado, ou se você até sabe, mas não consegue transformar isso em ação, nós da Imigrareua estamos aqui para ajudar você a avançar pelo caminho mais seguro e confiável para morar legalmente nos Estados Unidos. Talvez você esteja cheio de dúvidas. Quais passos são necessários? Quanto tempo leva? Que tipo de visto devo usar? Minha família estará segura? Como ficará minha carreira profissional? Conhecimento é como um GPS que te guia e te permite tomar boas decisões em sua jornada de imigração. Afinal, em um projeto de mudança de país, qualquer caminho errado ou escolhas ruins podem tirar você da direção correta, atrasar o seu progresso e onerar a sua jornada. Por isso, convidamos você a nos acompanhar em mais uma temporada de encontros para discutirmos os principais aspectos e fatores que precisam estar no planejamento da sua rota em direção ao sonho americano. Ao final deste encontro, você estará mais preparado para tomar decisões acertadas e minimizar os impactos dos obstáculos que possam surgir no seu plano de mudança para os Estados Unidos. Seja bem-vindo ao Conexão Imigrar. Boa noite, todos, muito bem-vindos. Eu queria começar a nossa conversa falando que muitas vezes, quando a gente tem essa falta do conhecimento, eu vou fazer a analogia aqui da falta do conhecimento com a falta do GPS, tá? Então, você entrou ali numa cidade que você não conhece, precisa chegar rápido num compromisso, uma entrevista de emprego, emprego dos seus sonhos, com o salário dos seus sonhos. O que que você vai fazer? Você vai procurar alguma coisa que te ajude, né? Só que muitas vezes, o fato da gente não ter acesso a esse conhecimento faz a gente ter pensamentos errados. E um pensamento que eu quero que todo mundo saia daqui hoje, com isso não fazendo mais parte da vida de vocês, é o senso, que é um senso comum, infelizmente, de que é impossível. Isso é simplesmente consequência da falta de conhecimento. Você quer fazer uma viagem para a praia, e aí você pensa assim, mineiro adora uma praia, né? Então você fala assim, poxa, eu queria ir lá para Porto Seguro. E aí eu preciso me organizar. Pode ser que dentro da minha realidade, a minha organização precise de recursos muito diferentes do que acontece, por exemplo, com o Oliver. Então, assim, não é sobre ser possível ou não. É possível para todo mundo, dentro de realidades diferentes. E essas realidades trazem esforços diferentes. Às vezes, uma das preocupações que eu vejo as pessoas tendo, Mari, é com relação ao reposicionamento profissional, porque tem muita gente que não quer vir para os Estados Unidos para regredir na carreira, né? Ele não quer abandonar tudo que ele estudou no Brasil, tudo que ele adquiriu lá. E existe um processo, como você bem sabe, porque essa é a sua especialidade, de reconstrução da posição profissional de um estrangeiro que venha para os Estados Unidos, porque requer alguns critérios que a pessoa precisa cumprir. Ela precisa ser fluente em inglês, ele precisa fazer uma validação de diploma, em alguns não, mas alguns ele precisa. Em alguns casos, ele precisa entrar no mercado de trabalho dele, começando de uma posição, muitas vezes até mais júnior, né? Até para entender como é que vai ser a dinâmica da interação com o mercado de trabalho americano, que a gente sabe, tem diferenças do mercado brasileiro, mas se as pessoas têm a paciência e a consciência de que aquilo que você construiu nos seus 30, 35, 40 anos no Brasil, você não pode exigir que seja reconstruído aqui em um ano, porque muitas vezes isso não vai acontecer. E os primeiros anos a gente sabe que são os mais desafiadores de fato. Agora, se Sim. você tem um planejamento, um processo que tem uma timeline onde você sabe cada etapa que vai acontecer durante essa sua jornada,
fica mais tranquilo de você entender que todo desafio que você vai enfrentar, incluindo você ter que trabalhar numa área diferente daquela que você se formou ou na posição que você estava antes, tudo isso vai ser feito de forma inteligente e no tempo certo você consegue não apenas alcançar a posição que você tinha no Brasil, mas ultrapassar essa posição, porque eu acho que esse é um dos seus do interesse de vocês. Vir para os Estados Unidos para crescer de forma exponencial, ou seja, para vocês terem melhores condições do que as que você tem no Brasil hoje, certo? Mas uma das coisas que a gente percebe é que as pessoas, elas procuram externamente respostas e parâmetros que estão nelas. Então, que todo mundo, independente do seu grau acadêmico, se você não tem faculdade, Mari, serve. Tem faculdade, serve. Tenho dinheiro, serve. Não tenho dinheiro, serve. Tenho inglês, serve. Não tenho, serve. Independente das suas características. Se você é jovem, se você é mais maduro, né? Independente disso, você deveria olhar para 4 grandes pilares da sua vida: seu pessoal, seu financeiro, seu profissional e entender como que isso tudo leva a um direcionamento imigratório. Quando a gente fala que é possível para todo mundo, cada um num formato, é porque aí vai depender de qual visto você se adequa. E até queria pegar uma pergunta que está aqui, que é do Eli Bastos, que ele fala assim: como imigrar tendo visto de turismo? Vi que tem algumas extensões de período e alteração de status para estudante. Esse processo é tranquilo? A pergunta já traz um erro de conceito. Imigrar, morar nos Estados Unidos, não significa pegar o seu visto, pegar a sua mala, pegar seus melhores pertences, enfiar no avião e vir para os Estados Unidos. Não é isso. Mas quando a gente fala sobre imigrar, quer dizer você conseguir chegar no país e ter todos os acessos que uma pessoa que resolveu morar indeterminadamente naquele local precisa ter. Isso não acontece de forma nenhuma com o visto de turismo. O visto de turismo não te permite imigrar. O visto de turismo te permite estar no país, fazer uma visita de reconhecimento, entender as possibilidades, fazer um network, descobrir empregadores, descobrir lugares que te interessam, conhecer e vivenciar a realidade, mas ele não é um instrumento para que você imigre. Como existem as possibilidades de patrocínio de trabalho, você é um profissional, não necessariamente você tem diploma, mas você tem determinada expertise. Então, um motorista de caminhão, pessoa que vem para trabalhar nos hotéis. Quero trabalhar na limpeza, Mari. É a única coisa que eu sei fazer. Não tem problema, mas tem hotel que contrata para você trabalhar. Do mesmo jeito que contrata para lavar prato, do mesmo jeito que contrata para cuidar de criança, do mesmo jeito que contrata para várias situações. Só que essas empresas, quando elas estão agindo da forma correta, elas contratam através de um processo que elas pedem para o governo, falando assim: olha, eu preciso de alguém para essa vaga aqui, mas internamente eu não tenho gente disponível. Deixa eu contratar imigrantes. E aí, esse processo, ele tem um nome, que é uma certificação laboral, é uma autorização do governo para que aquelas empresas contratem imigrantes, né? E aí você é contratado com todos os direitos que você pode ter. Então, assim, não entendam e não levem, não criem na cabeça de vocês que só existe jeito para quem é ultra qualificado. Quem é ultra qualificado tem mais portas, mas tem porta para todo mundo, né? Sim, mas antes eu queria esticar um pouquinho dentro do EB3, porque tem muita gente falando desse visto aqui. Inclusive, já respondeu uma pergunta aqui do Alexandre, que ele diz o seguinte: como ter um sponsor? O que um empregador precisa fazer ou ter para ser meu sponsor? O que um sponsor precisa para contratar um estrangeiro, Mari? Como é que, se a gente vai pensar em encontrar um patrocinador para o nosso Green Card, o que a gente tem que levar em consideração? Quais são os fatores que a gente analisa quando a gente escolhe uma empresa para tentar cavar um Green Card ali com aquele empregador, sabe? Sim. Ó, falando da esfera de carreira, a primeira coisa que a gente tem que entender é se a gente tem capacidade de atender ao que a empresa precisa. Então, se você tem um empregador que ele está precisando de alguém que faça uma organização financeira, poxa, Mari, mas eu não tenho faculdade de finanças, mas eu sou ótima em planilha. E aí, se você tem as habilidades, independente de ter a qualificação ou não, o EB3 tem várias categorias que podem te enquadrar ali. Só que o que que acontece? E aí as pessoas chegam muito aqui para mim: Mari, eu tenho um conhecido que ele tem uma empresa e eu posso ajudar esse conhecido, que menino, eu sou boa demais nessa coisa que ele precisa, o que que eu faço? Eu podia ajudar na administração, eu poderia ajudar na contabilidade, eu poderia ajudar no setor de compras, tá, mas essa empresa pediu para o governo para ela ter autorização de te contratar? E aí, quando ela pede para o governo vai falar assim: primeira coisa que eu quero que você me prova é que você não está negando uma vaga para um americano para favorecer um imigrante. Eu até deixo você jogar esse jogo da competitividade, desde que ele seja fair, desde que ele seja justo.
Então, você primeiro vai fazer um processo seletivo, vai me provar que você fez um processo seletivo e que você não conseguiu contratar imigrantes. Então, quando a gente pensa nesse tipo de processo, tem essa etapa, e essa etapa é demorada, porque ela é cheia de critérios. Tem que colocar em determinados veículos de comunicação, tem que esperar tantos dias. Se candidatos americanos aparecerem, tem que ter entrevista, tem que ter justificativa de por que que eles não serviram. Ah, Mário, mas ele pode falar lá que é porque eu falo português. Não, não pode, porque o americano não é obrigado a saber falar português, então isso não é um critério de definição. A partir do momento que ele provou, ele vai ter que provar que ele tem saúde financeira, porque como que eu quero contratar alguém se eu não tenho capacidade de pagar essa pessoa? Nossa, Mário, então quer dizer que os Estados Unidos é muito bonzinho, ele está pensando se o empregador tem condição de me pagar. Não, ele não quer que você vire um problema, né? Porque se você é contratado dentro da legalidade, você tem acesso a determinados seguros, a determinados seguros, próprio desemprego, né? Igual acontece no Brasil. Então, ele não quer saber que ele te deu uma oportunidade que você virou um custo lá na frente, né? Então, ele fala para a empresa, ó, você vai ter que ter seus impostos em dias, você vai ter que ter uma saúde financeira. Verdade. A doutora Lívia sempre pede, quando existe uma proposta de emprego, que o empregador, que tem isso também, né? Quem é um aplicante do processo é o empregador. Você vai ser o Isso. beneficiário. Então, estou nos Estados Unidos, estou legalmente aqui, me conectei com uma empresa que quer me contratar. Olhei e vi que tem saúde financeira. O dono me falou que gera lucro, estão interessado em mim. Legal. A doutora Lívia vai pedir o que para avaliar esse processo? Os pay stubs, provavelmente. Ou seja, como é que a gente fala? O contra-cheques? Os impostos da empresa, né? De forma geral. Também os tax returns para ver se essa empresa gera lucro ou não, uma descrição da vaga, porque a doutora Lívia precisa entender como que ela encaixa dentro desse processo do Labor Certification, a descrição Isso. da vaga que a empresa quer dar para você. E aí, a partir dessa análise que ela faz, ela vai avançar para ir para as próximas etapas, que aí é junto com o departamento de trabalho e tudo que a Mari falou. Isso é possível, Isso. Oliver? Com É, certeza isso é possível. Tem muita gente que consegue. Agora, tem uma outra maneira que as pessoas têm utilizado muito, Maria, é sobre isso que eu queria falar um pouco, que são as agências que conectam as pessoas com os empregadores, né? Então, existem agências que são terceiros que você se inscreve lá no programa deles, paga um valor para eles e eles conseguem um empregador que tenha interesse nos seus serviços e aí a pessoa vem para trabalhar para esses empregadores. Normalmente está associado àquela subcategoria unskilled, né, que é o unskilled, não sem qualificado, qualificação. sem qualificação. Então são trabalhos super simples que qualquer pessoa pode fazer e existe uma rotatividade muito grande aqui. Esse trabalho não pode ser sazonal, precisa ser um trabalho constante e é por isso que as empresas abrem essas vagas para estrangeiros. Só tem um problema que você precisa avaliar. Normalmente, a pergunta que vem na cabeça dessas pessoas é: quanto tempo eu preciso ficar dentro dessa empresa? E eu já fiz essa pergunta para muitos advogados, incluindo a doutora Lívia. E o que todos eles me responderam é que legalmente não existe um mínimo que você precisa ficar. Vai muito do bom senso do seu acordo com a empresa. E aí, normalmente, o que essas empresas pedem para as pessoas, Mari, é que elas fiquem pelo menos um ano. O que eu quero chamar a atenção é isso que a Mari falou, porque muitas vezes você vai se candidatar para uma vaga dessa, mas é preciso que você pelo menos esteja consciente de quais são não sequer, não apenas os riscos, mas quais são os desafios envolvidos. Exemplo, Desafio. muitas vezes a empresa vai te levar para uma região dos Estados Unidos que não tem Não é nenhum que você brasileiro. quer. Isso pode Que acontecer. não é que você quer. É Talvez não é simples assim, não é o que você exatamente. quer. Não é o lugar que você quer. Pode ser que lá só tenha vaca e milho, por exemplo, e você não quer morar lá. E você vai ter que cumprir aquele contrato. Outra coisa, os salários normalmente são salários que vão ser antecipadamente combinados, mas são salários mais baixos do que você ganharia se você tivesse em outros tipos de trabalho. Então é preciso pensar, ok, eu vou ter que trabalhar um ano nessa empresa, que seja o contrato, por exemplo, ganhando esse salário. Eu tenho condições de pagar o custo de vida nesse lugar que eles estão dizendo que eles vão me mandar? É possível? Você está ciente que talvez seja um custo de oportunidade que você vai ter que bancar para depois você, com o seu green card na mão, começar a sua vida? Isso, e uma outra coisa que eu vejo muita gente iludida com o Web3, tá? Inclusive, assim, falando de cadeira, porque é um processo muito demorado. Ele é demorado por natureza e ele tá mais demorado por causa do atraso da imigração. Ah, mas para você é fácil. Não, para mim não é fácil, não. Eu sabia tanto que ele era demorado que eu fui embora. E eu esperei as coisas acontecerem e dar certo de fora. Quanto Exatamente tempo porque demorou o seu para mim era processo todo, Mari? inviável. 2 anos e cacetado. Então, assim, se você já tem toda a possibilidade de não precisar passar por nada disso, de ter a liberdade de escolher como é que você vai atuar no mercado de trabalho, sobre quais condições, o que que é melhor, que ambiente que é melhor, que carreira que é melhor, por que que você vai fazer esse passo para trás, entendeu? Tem caminho que Uhum. os recursos são menores mesmo, gente, de tempo, de desgaste, já é um processo
faz você, toda a sua família, né? Todo mundo já chega aqui pela porta da frente com o tapete vermelho. Agora, se você ainda não fez os passos, precisa construir um perfil para isso, também é um caminho. Ah, mas é porque talvez eu não consegui ainda fazer um mestrado, ou eu não consegui fazer uma graduação. Será que você não pode vir se qualificar nos Estados Unidos? E aí existe essa ponte da qualificação que a gente estimula muito, que você mata duas coisas de uma vez só, que é, por exemplo, através de um visto de estudante, se ele for acadêmico, você melhora seu perfil, você engrandece o seu perfil ao ponto de ser elegível para o AB2NW, enquanto você experimenta a oportunidade de trabalhar no mercado americano, que às vezes você vai ter a oportunidade de fazer um OPT, um CPT, que são programas que você pode trabalhar. Mari, não sei o que que é isso. Então, nós temos dois caminhos, que você grude aqui na gente, possa, né, ir acompanhando ao longo do que a gente passa, ou que você consiga entrar lá no PME e absorver todas essas orientações de forma mais paulatina, assim, mais devagarzinho, com o tio Oliver aí explicando tudo dentro do que ele pode. Perfeito. Mari, vamos fazer um catadão agora de perguntas aqui. A gente já está respondendo algumas ao longo da conversa, mas vamos tentar fazer um catadão aqui para o pessoal. Poderiam descrever rapidamente como é um OPT e como é um CPT, Mari? São dois programas que, de forma bem simples, eles permitem que o estudo que você fez, da área acadêmica que você fez, que você coloque em prática. Você vai para o mercado, procura um empregador dentro da sua área e vai trabalhar dentro de um programa que chama OPT, mas você é um trabalhador normal como outro qualquer, tendo todos os direitos, tendo todas as possibilidades. Só que isso não é um visto. Seu visto continua sendo um visto de estudante e você tem essa autorização de trabalho a partir do OPT e do CPT. Essa autorização dura de 1 a 3 anos no caso do OPT. Então, o CPT trabalha durante o curso, o OPT trabalha no final do curso, que dura de extensivo até 3 anos, dependendo da área que você Deve atua. saber. O Bernardo Fittipaldi fez uma... Fittipaldi, será que é o irmão do Emerson Fittipaldi? Não sei. Fez uma pergunta que eu não sei se dá pra gente responder, Mário, se a gente joga pra doutora Lívia daqui 2 semanas. EB3 Skilled, pode-se dizer que é mais fácil? O que difere no processo? Ó, mais fácil é um termo muito subjetivo, né? O que eu acho é que as possibilidades de explorar os cargos vai ter uma amplitude maior, porque você tem o que oferecer para o mercado e para o empregador. E aí o que eu tenho para te dizer é o seguinte: quando a gente tem esse tipo de dúvida, né, principalmente esses desconcertos sobre os conceitos de mercado, é porque você está precisando aprofundar um pouquinho mais sobre como que funciona a sua profissão aqui. Se a gente está falando de um EB3 ou qualquer outro visto, que poderia ser um EB2, por exemplo, que tem um patrocinador, que tem alguém te contratando, é sobre entender sobre quais possibilidades, quais são as oportunidades que essa contratação pode acontecer. Então, não é sobre o visto, mas é assim, como que você prova para o empregador que você é aquele recurso necessário, que você é uma solução que ele está procurando. E aí, esse mapeamento e toda essa verificação é entender sobre a sua profissão, entender sobre a sua área, e é exatamente o que a gente consegue fazer lá dentro do Plano Eu. Sou engenheiro, Marcos perguntou, sou engenheiro civil, recém-formado com 2 anos de experiência na área, participante de 2 ONGs como voluntário, sou diretor de uma, faço pós-graduação e tenho técnico. Participo de eventos do Conselho de Engenharia, não sei se será melhor aplicar o EB2NW direto do BR ou de lá. Qual seria a melhor estratégia? Pessoal, essa aqui é uma dúvida simples de ser respondida. Essa comparação não existe, está na nossa cabeça se é melhor aplicar do Brasil ou melhor aplicar dos Estados Unidos. Eu explico por quê. Se você aplica dos Estados Unidos, você está supondo que você estará aqui com um visto de não imigrante, seja ele com um visto de turismo ou visto de estudos, né? Um visto que te permita fazer o que eu explico lá dentro do PME, que é o ajuste de status, quando você troca um visto de não imigrante para um visto de imigrante. Isso depende de algumas coisas. Por exemplo, para o visto que você está aplicando, esse processo de ajuste de status precisa estar disponível. Nesse momento, por exemplo, não está. Mas quando a gente fala de aplicar um processo consular versus aplicar um processo em solo americano, é só se por algum motivo você tem uma pressa incondicional de estar aqui, não dá para você esperar. É só se você já está aqui e aí não faz sentido voltar, porque às vezes acontece se a pessoa está aqui, descobre o processo, não vou voltar para o Brasil para aplicar de lá, vou aplicar daqui. É só se existe algum motivo de força maior que te faz passar pelos desafios que você vai passar se você estiver aqui, porque lembra que com o visto de estudante, legalmente você não vai conseguir trabalhar. Então, o que é melhor? Chegar aqui com um documento de trabalho, sem nenhum histórico que seja negativo ao longo da sua jornada imigratória e fazer a sua vida acontecer 100% certo desde o dia 1? Ou é melhor você vir, ter que se virar daquele jeito que a gente sabe que as pessoas acabam se virando, correr certos riscos desnecessários e aplicar o seu E às processo vezes aqui? inviabilizar, E ao às vezes ponto de às vezes inviabilizar, inviabilizar, né? dependendo E do que aí acontecer e o que você volta, fizer. volta nos 4 pilares, não tem certo e errado, tem qual que é o desenho dos 4 pilares para a sua vida, né? Quando a gente Uhum. chega no desenho disso com a sua digital, sua e da sua família,
Aí existe uma resposta assertiva. Se não, a gente está só falando genericamente, sem olhar para você, né? Então, assim, a gente tenta aqui ao máximo ajudar, mas tem resposta que é só a partir de uma análise mesmo. Legal. É, Ismaela falou: tenho experiência isso. profissional em vários países devido à minha área de atuação. Gostaria de saber a probabilidade de um visto EB2NW ser aprovado. Caso seja grande, quanto tempo dura um processo de aprovação desse tipo de visto? Essa é uma pergunta muito complexa de ser respondida, né? Porque como é que você diz qual é a probabilidade de ser aprovado um visto? Como é que você responde Antes isso, Mari? disso, então, antes disso, tem um ponto aqui nessa colocação da Ismaela que eu queria exaltar, que é assim, Ismaela, ela é a personificação do ativo global. Olha, se eu tenho uma experiência profissional em vários países, quer dizer que você se empenhou na sua carreira para que você pudesse aproveitar oportunidades independente de onde elas estão. Quando isso acontece, barreiras geográficas passam a não existir na sua vida, né? E essa construção, sem determinadas barreiras, te coloca como uma profissional mais qualificada ou diferenciada no mercado. Quando você tem esse histórico, você já teve a oportunidade de construir isso, quer dizer que se tiver bom nos Estados Unidos, é para os Estados Unidos que você vai, se tiver bom em qualquer outro lugar, é para qualquer outro lugar que você vai, você cria o ambiente ou aproveita de onde as oportunidades estiverem. Agora, essa análise que você quer, primeiro você vai ter que mandar seu formulário, porque essa informação que você deu é uma informação muito boa, mas é uma informação muito pequena, perto de tudo que precisa ser explorado. Que experiências foram essas? Em quais níveis? Quais resultados você alcançou com essas experiências? Porque não é sobre a profissão, é sobre os resultados e a diferença que você fez dentro dessa profissão. Muito bom. Mari, de maneira rápida, Eveline Costa perguntou: para uma pessoa de 50 anos plus, ou seja, mais de 50, é usado pensar nessa mobilidade? Uma Meu menina. Deus do céu! Ó, fatores pessoais não são coisas que precisam te preocupar em relação ao mercado americano. O mercado americano tem uma percepção em relação à idade completamente diferente. E ele entende que profissionais experientes e sêniores, né, precisam que o tempo tenha passado. Não tem jeito do tempo ter passado para você ter experiência e não ter passado para você ganhar idade. É isso Então, aí. assim, isso não vai ser perguntado em momento nenhum, Talvez né? seja até um Como um fator atributo positivo, discriminatório, né? Talvez na seja até um verdade, vai atributo representar positivo. isso. Isso. Estou indo para a Flórida esse mês ainda, vou verificar a abertura de empresa. O que não posso fazer para não prejudicar uma futura aplicação do EB2NW? Vou entrar como português devido à dupla cidadania. Existe alguma vantagem nesse caso? Vamos lá, de forma bem óbvia, você não pode violar o seu status imigratório. O que te impede de aplicar um processo migratório? O que te impede na hora de fazer uma entrevista de admissibilidade? Você ter feito algum tipo de violação do seu status imigratório e isso, de alguma forma, ficar evidente ali para a gente. Ele pode te negar. Então, vai abrir uma empresa? Você pode abrir uma empresa, Mari? Ele pode abrir uma empresa nos Estados Unidos, Mari? Pode, Pode você não abrir. precisa Sem nem nem estar pisar aqui, aqui. pode. Se você não precisa nem estar aqui para abrir. Agora, você pode trabalhar nessa empresa? Já é outra história, entendeu? Então, conversa com a doutora Lívia, vai vir para cá para fazer um estudo de mercado, quer vir entender como é que é essa dinâmica na Flórida? Venha, mas já É. esteja fechado com o escritório para que eles possam te auxiliar em tudo e que você não faça nenhum movimento errado. Já assisto vários vídeos sobre imigração para os Estados Unidos, o Marconi está falando. Tem um curso superior, 22 anos de advocacia, Mari. Olha que meninão Ah, experiente. Tenho muito interesse na residência permanente nos Estados Unidos. Qual é o melhor e mais rápido caminho? EB2 ou EB3? Estou disposto a qualquer condição. EB2 e EB3, só essas letras com esses números desse jeito, eles representam vistos que você precisa de um empregador para te contratar. Ah, não, Mário, eu quis Ambos. falar do EB2NW. É outra coisa. É outra análise, é outra percepção, tá? Então, primeiro ponto. Mais fácil. Mais fácil em que sentido? Vamos analisar seus 4 pilares e entender mais fácil dentro da sua realidade? Eu não sei absolutamente nada sobre você, né? E aí, quando você fala comigo essa frase aqui, ó, estou disposto a qualquer esforço. Então, você vai fazer o esforço mais inteligente que você pode ter, que é avaliar todas as suas possibilidades e julgar os prós e os contras de cada um. Quando a gente fala que a gente está disposto, não quer dizer que você tem que vir para cá, enfiar na construção, fazer todas as coisas que a gente às vezes vê as pessoas falando na internet como se fosse o único caminho. Use esse esforço de forma inteligente. Você tem anos de carreira, eu tenho certeza que você tem resultados significativos que talvez você não consiga nem perceber. E, mais que isso, quando você tem esse tipo de posicionamento, e eu não estou criticando, eu estou te orientando, eu tenho certeza que você não conhece a sua área aqui nos Estados Unidos, porque senão você não estaria disposto a qualquer esforço. Você estaria disposto ao esforço que te coloca no melhor lugar dentro do que você pode agora.
É isso aí. Deixa eu fazer mais umas 2 perguntas aqui para a gente encerrar. Pessoas da mesma família podem pedir vistos diferentes e podem ser concomitantes, já que minha filha está fazendo odontologia e no tempo que planejamos nos mudar, ela será maior de idade. Isso é muito comum, inclusive. Para quem não sabe, em processos imigratórios, pessoal, você pode incluir seu cônjuge ou os seus filhos menores de 21 anos que sejam solteiros, tá bom? Mas quando eles fazem 21 anos, não dá mais para fazer. Aconteceu um caso, Kátia, lá na minha agência de intercâmbio, eram clientes que já estavam nos Estados Unidos porque tinham tido um processo de visto aprovado, e aí tinha um filho que não tinha sido incluído no processo, ele queria se reunir com a família, pediu um visto de estudante, a gente abriu o jogo lá para o agente da imigração, ele entendeu a situação, deixou esse filho ir com o visto de estudante, que era um visto de não imigrante, para fazer a reunião familiar, e lá seria feito todo o ajuste para que ele se tornasse também um residente a partir da aprovação do processo dos pais dele. Então, enfim, dá para fazer vistos diferentes, em momentos diferentes, estratégias diferentes. Sempre converse com seu advogado de imigração. Eu espero que seja a doutora Lívia, que é a advogada que a gente indica aqui, é a advogada que a gente confia, mas sempre tem uma estratégia para poder ser recomendada para você nesses E casos, tá lembrando, bom? e lembrando que os vistos determinam o pacote de direitos que você tem. Então, vistos diferentes, pacotes de direitos diferentes. Mas se você quiser, depois a gente pode explorar isso na terceira reunião. Última pergunta, Mari, do Pablo. Boa noite. Vocês recomendam primeiro iniciar a validação do diploma para os Estados Unidos, antes de iniciar o processo migratório? Sou fisioterapeuta com mestrado e doutorado, olha que perfusão, mais de 5 anos de formado. Obrigado pela atenção. Na verdade, assim, a validação de diploma, ela não é uma obrigatoriedade para todos os profissionais. E em muitos casos, no caso específico da área de fisioterapia, sem a revalidação você não consegue atuar como fisioterapeuta. Só que você não precisa da revalidação para começar todo o seu processo. Se você tem um perfil e precisa ser mandado aí seu formulário de avaliação, que pode te levar ao EB2NW. As coisas elas podem ser feitas em paralelo ou elas podem ser feitas cada hora um momento, porque a gente está falando de 2 esforços. Um esforço é ter uma autorização imigratória que te permita ir para o mercado de trabalho e o outro esforço é quais os passos necessários para você atingir o seu título profissional. Mas é uma área com muita demanda, é uma área com profissionais em defasagem, né? Então, eu acho que você deveria fazer o esforço para as 2 coisas. Jaqueline falou que amou a reunião, como sempre, esclarecedora. Gratidão, Oliver e Marina. Com isso, eu me Muito despeço de bem. vocês. Quero agradecer a Mari. Espero que os novatos tenham gostado de estar aqui pela primeira vez e que virem veteranos, estejam aqui da próxima e a gente se vê em breve. Muito bom, pessoal. Uma boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima terça-feira e tchau, tchau.